Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Deus esteja comigo, esteja com você, todos nós, para esse dia de hoje, junto com a Santa Palavra, para essa linda reflexão, que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, de versículo de 22 a 30, que lá fala assim: Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: E ele está possuído por Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele espelha os demônios. Mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábola: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, aí então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas tudo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Amém? Meus irmãos, essa palavra de hoje, ela quer nos dar um direcionamento, um entender que Jesus Cristo, ele só simplesmente possui o Espírito Santo de Deus. As curas, os milagres, os prodígios, onde ele passava, quando ele passou na mesa de recebedoria de impostos, viu Mateus deixou de ser ladrão, um ladrão de imposto. Quando ele passou naquela beirada daquele rio, que viu ali os irmãos Pedro, João, Tiago, consertando as redes, o Espírito Santo, o olhar de Jesus Cristo adentrou naqueles corações. Quando Jesus olhava para aquele paralítico e falava: os teus pecados são perdoados, é o Espírito Santo que agia e fazia com que aquelas pessoas eram libertas. E nesse dia de hoje aqui, um pouquinho para frente, no capítulo 20 e 21, fala que ele estava num lugar cheio de gente, que ele mal podia comer alimento. E ali cheio de doutores da lei, aquelas pessoas que se diziam que sabiam muito, os escribas. Não, ele está possuído, ele está fora de si. Irmão, a inveja, aquele olhar maldoso daqueles homens, falavam coisas que Jesus mesmo teve que dar esse lindo ensinamento. Como pode uma casa estar dividida? Como pode falar que eu expulso o demônio pelos príncipes dos demônios, por Beelzebu? Era isso que aqueles homens falavam. Não, ele está possuído. É pelo príncipe dos demônios que eles expelem os demônios. E Jesus nos dá esse entendimento. Como que pode? Ele fala que Satanás expulsar Satanás, pois o seu reino está dividido. Até ele mesmo, no reino maligno dele, pelos príncipes dos demônios, a sua própria casa estará dividida. E ele pode, porque não pode durar. Se uma casa está dividida contra si mesmo, não pode durar, não pode permanecer. Se Satanás se levanta contra Satanás, não pode permanecer. E ele vem nos dar esse ensinamento, meus amados, ele vem nos ensinar que contra ele mesmo, a pessoa dele, contra Jesus Cristo, pessoa humana, pode falar. Você pode blasfemar contra o seu sacerdote, mas ele vem falar: em verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados. Meus irmãos, todos. A palavra fala que todos. Ele fala aqui, em verdade, eu vos digo, todos é todos, os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Mesmo as suas blasfêmias, fala mal, xingar. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá pecado. Isso é um pecado eterno. Jesus falava isso porque ele estava cheio daquilo que era divino,
daquilo que é santo, porque ele falava da divindade que ele era, aquilo que habitava nele, e aqueles homens estavam blasfemando, falando mal, falando que ele fazia as curas, fazia os milagres pelos príncipes dos demônios, por Beelzebul. Se a gente for procurar saber o que é Beelzebul, a gente consegue entender ali que ele era o príncipe de coisas sujas, de sujeira, o príncipe das moscas. Olha como que é sério isso, e eles blasfemavam fortemente contra Jesus. E Jesus começa ali, imagino eu, muitas coisas na minha cabeça. Ele olhando para aqueles homens, aquele monte de gente, a inveja daqueles homens de ver Jesus Cristo curando, libertando, ele com seus corações fechados, não aceitava os seus ensinamentos, e falava, como que pode vocês entenderem assim? Como que pode uma casa, uma família viver dividida? Como que pode Satanás se dividir por Satanás mesmo? O seu reino não vai permanecer, vai cair, não vai durar. E ele fala, mas contra o que vocês estão falando de mim, daquilo que habita em mim, esse não tem perdão. Porque o que habita em mim é luz, o que habita em mim é a divindade, o que habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, né? Deus Pai, Criador, Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo, aquilo que santifica. E a inveja daqueles homens, ele vendo Jesus Cristo curando, porque onde ele passava, ele deixava os seus milagres, os seus ensinamentos, e aqueles homens não aceitavam. E Jesus falou, todos os pecados serão perdoados, mas contra isso que vocês estão falando, não terão perdão. Aqui no capítulo 29 fala assim, ó, mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Ou seja, todos os pecados Deus quer perdoar, Deus quer nos livrar, Deus nos quer perto dele, mas contra o pecado do Espírito Santo, isso não tem jeito. Que é o que aqueles homens estavam falando, vai queimar no mármore do inferno. A palavra de Deus fala isso porque falava mal dele, daquilo que habitava nele, daquilo que ele usava ali como inspiração para curar, para fazer milagres, para libertar aquele povo. Maria Madalena, que foi expulsa dela 7 demônios, simplesmente o Espírito Santo de Deus, a mão de Jesus Cristo em cima daquela dona, daquela senhora, que se sentiu livre de todo aquele peso. E é isso que o Senhor quer falar para mim e para você hoje, meus amados. Vamos refletir a palavra, vamos ler. Se você tiver, lógico, nós temos vários pecados. Esse pecado é um pecado mortal, né? Como diz, um pecado eterno. O Senhor vem falar para mim e para você nesse dia de hoje. Procure uma confissão. Procure um sacerdote e deixe ali todo o teu coração diante. Reza-se primeiro, faça uma oração profunda de reconciliação com o Senhor e procura a graça. Procura o amor do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor, da presença do Espírito Santo esteja comigo, esteja com você que escuta, esteja com todos os seus familiares. E que a presença do nosso Senhor seja louvado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar inscrever-se, apertar o sininho, deixar o seu joinha. Deixe os seus comentários aí nos comentários, seu pedido de oração nos comentários. O que você entendeu dessa palavra? Comente aí conosco. E sejamos evangelizadores com essa graça de Deus. Fiquem todos com Deus e até a próxima.